Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. Cara, mas isso é muito raro, isso é muito atípico, né? O que você acha que foi o motivador principal para que você tivesse 100% de assertividade? Eu já era muito bom e não sabia. E como é que você ficou bom, cara? Porque ninguém nasce bom, né? Ou nasce. Bom. Então, vamos lá. Eu acabei construindo certos metamodelos, trabalhando para os outros em consultoria, etc. Né? E eu fui fechando as lacunas de conhecimento, né? A Paula me pediu ali para mim fazer uma frase, né? Uhum. Que seria, tá aqui. que seria a frase. Eu diria o seguinte: se eu tivesse $1 único... Mas não revela essa frase. Vai revelar agora? Posso? Não, calma. Ó, o Décio escreveu aqui e eu vou guardar o conselho de ouro na caixa de ouro. No meio do episódio, quando for pertinente, eu puxo esse conselho de ouro e a gente revela pra galera. Beleza. Então, vamos pensar o seguinte, que o desenvolvimento pessoal é a chave de tudo, porque se eu tiver que desenvolver, né, a pessoa ela tem que fechar essa conta. E nossa capacidade está ligada em 4 variáveis. Tá? A primeira delas é o quanto comprometido você é e quão bons são seus valores. Um cara de maus valores, ele ganha hoje, e quanto melhor ele é hábil em enganar os outros, mais difícil fica fazer a próxima venda. Um cara desengajado, não precisa explicar. Tá? O segundo componente é o nosso nível de conhecimento e habilidade. Conhecimento e habilidade são ligeiramente diferentes. Você pode ser um cara muito bom na teoria, não dá conta de executar aquilo na prática. Então você tem muito conhecimento, mas não tem habilidade, saca? As duas coisas têm que vir juntas. Terceiro, o quão equilibrado emocionalmente você é. Não adianta nada você ser um gênio e morder a orelha do coleguinha. Você está entendendo? Nós todos precisamos uns dos outros para poder fazer as coisas funcionarem, tá? Eu costumo brincar que é assim, se eu posso caminhar e eu pego na sua mão, aqui é uma coisa. Se eu pego aqui agora, o próximo alvo é pegar no cotovelo. Até um ponto que nossos 2 braços se tornam uma ponte intransponível para qualquer pessoa. Nós estamos ligados. Sua palavra vale aço. E se você conseguir fazer isso, você vai ter um nível de aderência das pessoas, um nível de conexão difícil de bater. Né? Na máfia eles garantem isso na base do chumbo, tá certo? Eu acho que a gente pode garantir isso na base do ouro. Tá certo? Muito bem. Por último, a cognição. Existe muita bagunça com relação à cognição, porque o pessoal não sabe identificar exatamente o que é isso. Então, quando a gente fala em inteligência, o povo faz uma zona com esse trem violenta, tá? O que é inteligência para você? A inteligência, tal como a define usualmente os métodos de medição de inteligência, é a habilidade de uma pessoa de resolver um problema dado. Ok? Te dou um problema de matemática, você resolve esse problema de matemática, eu digo que você é inteligente. É assim que a gente faz um teste de QI, por exemplo. Tá? Perfeito. Se eu pegar um cara motricialmente, quer dizer, uma pessoa que é um esportista famoso, por exemplo, né? Um Pelé, um Maradona, eu também vou dizer que aquilo é uma forma de inteligência, você entende? Eu dou uma bola e falo assim, chuta lá naquele gol lá. Aí o cara resolve o problema. Precisão ali, ele vai calcular o ângulo ali. Então, né? Esse cara é inteligente. Ele é inteligente motoramente falando. Motoramente. Tá? Legal. Então, existe um cara chamado Paul Denison que estudou 7 dimensões da inteligência. E ele mostrou que a inteligência tem vários aspectos. Isso é bem conhecido como teoria matricial da inteligência. Tá? Qual que é o problema? Isso não resolve nada. Porque dizer que uma pessoa é inteligente ajuda pouco, já que é muito fácil medir isso. Todo mundo que medir vai enxergar um resultado mais ou menos parecido, mas essa é uma métrica pós-mortem, se é o que eu posso dizer assim. Você olha um retrovisor e fala assim, aquele cara é inteligente. Tá? Para nós não adianta muito, você está entendendo? Porque o que importa para nós é daqui para frente. Então o que importa é o seu potencial. Se você olhar para trás, para sua infância, por exemplo, você era uma anta. Você, em determinado momento você não dava conta nem de trocar sua fralda. Entendeu? Então, olhar para trás, né, depois que o cara já atingiu um resultado, ele já foi precificado na capacidade dele. Tá? E isso vale, inclusive, para nós no passado. Como eu disse, meu problema era, eu não sabia que eu era tão bom. E quando que você descobriu que você era bom? Pois é, só tem um jeito de saber, quando você atinge o resultado. Ou seja, você tem que arriscar e tentar. Tem que ter coragem. Então, aí que a cognição entra. Tá? Porque a cognição, ela está atrelada à inteligência, mas ela não é inteligência.
Ou seja, existe uma correlação entre as duas coisas, claro. Uma pessoa muito cognitiva naturalmente tenderá a ser inteligente, tá? Mas eu conheço muitos caras que são brilhantes do ponto de vista cognitivo e são disléxicos. O cara não dá conta nem ler, tá? Então a cognição, ela é uma dimensão muito acima da inteligência, muito mais abrangente. A cognição pode ser definida da seguinte forma: ela é a capacidade de ser criativo e perceptivo bastante para definir o problema a ser resolvido e resolvê-lo. Perfeito. Então, a cognição tem muito mais a ver com a pergunta que nós fazemos do que com a resposta que a gente obtém. Por exemplo, você vai ter gênios cognitivos, como, por exemplo, Steve Jobs, que era disléxico. E tinha um verbo que eles falavam na época, que fulano, quando encontrava o Steve Jobs no elevador, ele era estivado, que o Steve Jobs cagava na cabeça do sujeito, interpelava o sujeito, pressionava o sujeito, tá? E era capaz de contratar gente muito inteligente. Por exemplo, dizem que uma vez o Steve Jobs, por exemplo, recebeu num protótipo da Apple um tablet. Caceta, um tablet desse tamanho assim. E aí, ele olhou para aquele trem e falou assim, era o iPad, né? Seria o iPad. Mas ao invés de ele liberar isso como um tablet, ele virou para os engenheiros e falou assim, vocês conseguem botar um chip de telefone nesse trem e reduzir ele um pouquinho para mim? Legal, isso aí. Aí os engenheiros deram para ele um protótipo pequeno, com um chip de telefone lá dentro. Ele atravessou a rua, foi lá na TIT e falou assim, eu tenho, você não tem. Entendeu? E revolucionou a indústria da telefonia quando o BlackBerry era o rei. E o iPhone mudou a indústria. Depois soltou o iPad. Você está entendendo? Sim. Você utilizou algumas, não sei se posso chamar de patologias, como dislexia, às vezes déficit de atenção, hoje em dia se fala muito em TDAH. Você acha que eu posso falar em patologia? Sim. Esse tipo de patologia, que eu diria, esse tipo de patologia está diretamente ligada à inteligência da pessoa? Não necessariamente à cognição, mas à inteligência? Existem estudos bastante consolidados mostrando que pessoas mais criativas, né, elas tendem a ter mais desse tipo de patologia. Sim. Inclusive, há estudos que mostram um aumento da mortalidade com o aumento da inteligência de maneira correlacionada em certos níveis de QI. Também a esquizofrenia está muito associada a isso. Tá? Então, vamos dizer assim, eu tenho uma teoria própria. Tá? A criatividade significa a sua capacidade de operar no mundo abstrato. Quanto mais criativo, significa que você consegue movimentar imagens, sons, seja lá o que for dentro da sua cabeça, para construir uma coisa que só existe lá dentro e depois trazer esse objeto abstrato para a realidade. Né? Executar essa abstração, seja ela o que for, um aplicativo de celular, um prédio, não sei do que formato, uma obra de arte, modelo de negócio, whatever, tá? O problema é que isso descola-se da realidade um pouquinho, você está entendendo? Isso, na verdade, isso é uma espécie de delírio cá entre nós. Total. Tá? Então, a habilidade de delirar, no fundo, é o que torna nós humanos humanos. E o Yuval Harari mostra isso claramente quando ele mostra que a nossa capacidade de delirar coletivamente é o que nos torna especiais. Nós compartilhamos um delírio comum que, por exemplo, sei lá, essa minha roupa é azul. Tá? Mas, na verdade, não tem nada de azul aqui. Isso é só uma combina entre nós. Mas se eu falar que ela é azul, você concorda comigo tacitamente, porque você tem um delírio compartilhado comigo através da nossa habilidade de abstração e linguagem correspondente. Então, as pessoas mais cognitivas, naturalmente, elas tendem a ser meio desconectadas mesmo, né? O quanto mais criativo, mais cognitivo, ele vai ser meio desconectado da realidade. Os amigos do cara falam assim, ele comeu cocô essa semana, um pouquinho. E se você pegar, né, essa situação, você vai ver que isso é muito comum. Sim. Então, assim, o ponto crucial aqui é o que faz as pessoas serem capazes, como eu disse no início, a combinação desses 4 fatores que eu dei para você. E se você não conseguir juntar eles 4, não adiantou nada. Então, se o cara tem uma cognição monstruosa, mas ele for doido, não adiantou. Se ele tiver uma conexão, uma cognição elevada
não for doido, for um cara legal, mas não tiver conhecimento nenhum e nem habilidade para implementá-lo, também não adiantou. Se ele tiver essas 3 coisas e não for comprometido, não levantar de manhã, escovar o dente, passar uma hora de peroba e trabalhar, entendeu? Também não adianta. Caramba. Então, se você não fechar todas essas variáveis, você fica naquela história do 99 certo vira 100% errado, sacou? Por isso que é difícil. Porque a tendência da pessoa é valorizar um aspecto do que ela é boa e achar que, então, isso paga todo o resto. E não é assim. Não é assim. Você tem que fechar tudo. Então, por isso que a curva para o sucesso, ela é assim, você vai rente ao chão quase todo o tempo e um dia você decola em pé. E isso significa que exige da maioria das pessoas um nível de resiliência, de perseverança, de busca, de consistência pessoal muito grande. Podemos dizer que um grande atleta ou um empresário de sucesso, esse cara comeu grama pra caramba até chegar lá. E a maioria das pessoas quer um ganho rápido, entendeu? Por isso que nunca falta estelionatário na praça, nem bobo pra cair no golpe. Entendeu? É verdade. Mas você acredita que é mais fácil para algumas pessoas e mais difícil para outras? Bom, você me fez uma pergunta. Se a inteligência é um fator crítico, tá? Eu te afianço que algum nível de inteligência a pessoa tem que ter, né? Lógico, se você tem uma pessoa que tem um déficit neurológico importante, essa pessoa não vai conseguir. Considerando a CNTP ali que eu me refiro. Não considerando a normalidade, eu vou te dizer que qualquer pessoa que tem uma inteligência média, se desenvolvesse realmente dentro do seu espectro de capacidade, ela terá sucesso, tá? Talvez ele não seja o Steve Jobs, claro, mas se você quer que eu te conte um segredo, ele também não quer, tá? Porque ele não consegue nem vislumbrar esse movimento. Dimensionar aquilo. Então ele não vê para cima o suficiente para ele poder, para a maioria das pessoas que caminham na rua, ter um caso, comida, roupa lavada e um carro na garagem, deu, tá? E eu vou dizer que esse cara tá certo, entendeu? Mas muitas mais vezes eu encontrei empresários que eram pessoas mais persistentes e que buscaram simplesmente fazer a média bem feita durante muito tempo, tá? Do que gênios orbitais tipo Steve Jobs. E eu te provo por quê. Se nós entendemos de dinheiro, e eu tenho aqui que fazer um parênteses talvez sobre a história do dinheiro, né? Desde 72, quando o Nixon cortou o padrão ouro, o dinheiro deixou de ser dinheiro, né? Antes o dinheiro era dinheiro, você tinha que trabalhar para juntar aquele capital, e aí então você usava esse capital para poder comprar os recursos, o tempo das outras pessoas necessários para empreender qualquer coisa. Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. Se você gostou deste corte, aproveite para se inscrever no Fortuna Cortes. Deixe também seu like, sua inscrição e curta mais um corte.